Nos últimos dois domingos anteriores, nós estivemos falando sobre um trabalhar de Deus. Esse trabalhar envolve ali algumas situações, talvez não muito prazerosas para nós. Nós começamos cantando o culto, falando: peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Ele está conosco, como nós já falamos, já cantamos, já adoramos a Deus nesse sentido. E no domingo passado nós falamos a respeito esperando a conclusão, o findar desta boa obra. Porque nós lemos no domingo anterior, ou há 2 domingos atrás, né? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus iniciou uma boa obra e ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. E o dia de Cristo Jesus é quando ele vier, quando ele voltar e levar a sua igreja, quando nós estivermos eternamente com Cristo nos céus. Isto vai acontecer de um jeito ou de outro, porque a palavra do Senhor nos promete isto. A palavra do Senhor nos diz isso. Agora, por que Deus faz isso? Por que é que Deus realmente faz este processo? E talvez, às vezes, nós temos uma certa dificuldade de compreender isso. Por que Deus realiza essas coisas? Por que Deus realiza esses trabalhos? Por que Deus realiza esses cortes, estes tratamentos nas nossas vidas, que muitas vezes não são tão gostosos, mas é necessário para que nós sejamos transformados à imagem de seu Filho, como Paulo vai falar em Romanos. E isto está trabalhando em nós, isso está trabalhando para que nós pensemos na glória futura. Mas percebam, por que Deus faz isso além de nós? Por que Deus está fazendo nisso além de pensarmos em nós mesmos? Porque tudo o que Deus faz, além de ser para o nosso bem, porque Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 12, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o fato da vontade dele ser boa, perfeita e agradável, e nós praticarmos esta vontade, vai retornar para nós como bênção, né? Como algo bom, perfeito e agradável para nós também. Mas, além desse trabalho que ele faz, pensando em nós, porque muitas vezes nós estamos pensando em nós tão somente. Eu estou pensando, eu vou melhorar, Deus está me firmando, Deus está me fortificando, Deus está me fortalecendo na fé. Tudo isso Deus está fazendo em mim, para mim, ok. E nada disso está errado. Mas percebam, nós lemos um texto de Isaías 43:7, mas eu queria ler um outro agora, Isaías 43:21 e também Efésios 5:26 e 27. Isaías 43:21 e Efésios 5:26 e 27. Isaías 43:21 e Efésios 5:26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Efésios 5:26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Deus está fazendo desde o Velho Testamento com o seu povo de Israel e agora com a igreja, nós não cremos que Israel e igreja é a mesma coisa, são 2 povos distintos, mas Deus trabalhava no Velho Testamento com o povo de Israel para um propósito, e Deus trabalha hoje na igreja também para um propósito. E qual o propósito é esse? A sua glória. Nisso pensai. Em que pensar na provação? O que pensar em meio à aflição? Isto é para a glória de Deus.
Deus se deleita na sua criação. Lembra que nós lemos no versículo 7 do capítulo 43 de Isaías? A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Em outra feita, Jesus vai dizer, depois de conversar com a mulher samaritana, ele diz, porque Deus busca adoradores que o adoram, em espírito e em verdade, mas Deus busca adoradores que o adorem, porque Deus se alegra quando a sua criação o adora. Deus se deleita, Deus tem prazer quando a sua criatura está realizando aquilo para o que foi criada, ou seja, glorificar a Deus. Como nós fazemos isto? Isso é uma outra coisa. Poderíamos pensar sobre o que fazer para glorificar a Deus, um outro tema, um outro assunto para um outro momento. Mas Deus olhou para a terra, Ele olhou para o caos, e a palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, e Deus disse, dentro da sua soberania, eu quero criar o homem para me satisfazer, para ter satisfação na obra que eu vou realizar. Claro que eu estou falando em homem, porque o homem é a coisa mais excelente da criação de Deus, no sentido humano e terreno. Mas todas as coisas que Deus criou, Ele criou para a sua glória, seja a natureza e seja o ser humano que Ele colocou nessa natureza para criar. E Ele o fez para ter prazer nessa criação. Percebam que Gênesis 1:31, depois de ter criado todas as coisas, Gênesis capítulo 1, verso 31, Deus vai dizer o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e o homem já estava ali contemplado neste fizera de Deus. Viu Deus de tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus se satisfez. Havia uma necessidade, como nós falamos no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Deus queria sentir prazer na criação, e Ele o fez. E quando Ele terminou, Ele disse, é muito bom. Porque se você perceber em todas as criações, quando Ele vai criando os luzeiros, a vegetação, os animais, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas quando chega no sexto dia, quando Ele completa a sua criação, Ele diz, é muito bom. Mostrando que Deus estava satisfeito naquilo que Ele estava realizando. E eu pensando nisso, então, como que nós podemos ilustrar isso? De que maneira nós podemos trazer esta coisa de forma prática? Imagine você está com sede de alguma coisa, de água. Você está num deserto, escaldante, aquele sol, e você está com sede, desejando um copo d'água. E você tem um copo vazio ali. E nada tem além de um copo vazio, não é? Mas você quer água, não tem ali como, mas de alguma forma você consegue encontrar alguém que chega e lhe dá um copo de água. Imagine a satisfação de você poder tomar este copo de água. Você com calor. Eu não estou falando de sobrevivência, porque Deus não precisa do homem para sobreviver. Eu estou falando de prazer. Eu estou falando de satisfação. Eu estou falando de tomar e sentir o sabor daquilo que você tem à mão, e você pode, então, sentir o sabor deste alimento e poder se refrescar e poder saciar a sua sede. Muito obrigado, irmão. Foi isso que Deus fez. Quando Ele colocou o homem no Jardim do Éden, Ele o fez para a sua satisfação. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, percebamos ali que Deus vai, depois, claro, do homem ter pecado, mas fica inferente aqui
que o que é que acontece? Quando ouviram, Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. O que é que esse texto sugere? Claro que o homem aqui já tinha pecado e vai dizer ali que eles se esconderam por causa do medo do pecado, do erro que eles tinham cometido. Mas antes do pecado, Deus sugere-se que ele visitava o homem. O homem tinha comunhão com Deus. A criação primeira, ela era pura e dava prazer a Deus. Deus podia olhar e dizer: agora eu vou tomar desta criação. Agora eu vou fazer uso para a minha própria glória. Porque assim era a relação entre o homem e Deus e o homem. A igreja não é diferente. Quando Deus cria, quando Deus estabelece o propósito para com a igreja, como nós acabamos de ler, para apresentar igrejas gloriosas, sem máculas, sem defeito, para apresentar a Cristo, para apresentar a si mesmo. Jesus vai dizer: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou criando a igreja para desfrutar dela, para ter prazer nela, para saciar a minha sede de adoração nela. É para isso que a igreja está aqui. Para isso que eu fui formado quando Deus me criou, e para isso que nós fomos chamados, e por isso estamos aqui, para darmos glórias a Deus em Cristo Jesus. Mas você está louco para tomar este copo, percebe que está meio suando já, está geladinho, não é? E você está com sede, louco para degustar esta água. O que te traz mais nojo? Uma mosca ou uma barata? Tem para todos os gostos aqui. Servido? Você quer? Por quê? É água? Igual. Está geladinha. Não é uma questão de sobrevivência. É questão de ter prazer em degustar, em tomar, em beber essa água. Há o mesmo prazer agora? Não. Aconteceu uma coisa, capítulo 3, versículo 1, no Jardim do Éden, a gente já tem citado nos domingos anteriores, quando a serpente vai e incita Eva a tomar da fruta, e Eva incita Adão a tomar da fruta, e eles então, depois de terem sido orientados pelo Senhor para não praticar tal ato, mas mesmo assim, eles comem daquela árvore, daquela fruta, e eles pecam. A partir daí, o pecado, ele entra, ele infecta a vida do ser humano. Perceba, irmãos, que não é uma questão de sobrevivência, como nós já falamos. Deus não precisa do homem. Deus não precisa desta água, porque se você estiver no deserto, quase morrendo, você vai simplesmente tomar com barata e com mosca e tudo. Porque o que importa para você é sobreviver. Mas esta não é a questão aqui. O pecado não tira de Deus a sua capacidade, ele é a vida. Ele é a luz dos homens. Nele reside toda a plenitude da vida. Ele é quem dá vida a todos e respiração a todo ser que vive. Ele não precisa de mim para viver. Ele não precisa da igreja para existir. Ele não precisava do povo de Israel. Lembra quando Deus disse para Moisés: olha, sai daí, depois de terem feito o bezerro de ouro, Deus diz, olha, Êxodo capítulo 32, versículo 9 e 10, Êxodo 32, versos 9 e 10, Deus vai dizer, depois daquele pecado, depois daquela rebeldia, ele vai dizer para Moisés: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus não tem problema
Deus não precisa de mim para sobreviver. Deus não precisa dos meus projetos. Deus não precisa dos meus ideais. Deus não precisa da minha sabedoria. Deus não necessita nem um pouco da minha eloquência. Porque se eu achar que eu sou muito eloquente, como Jesus vai dizer, eu faço clamar das pedras. Se eu achar que eu sou muito eloquente e dizer, não, eu não vou falar porque eu sou muito bom, eu não posso, né? Se você se calar, as pedras clamarão. Deus não precisa de nós. Ele nos criou e Ele nos chamou para a sua glória tão somente. O povo de Israel talvez estava achando que eles eram um pouco além daquilo que eles de fato eram, pensando de si mesmo além do que convinha. E Deus diz, olha Moisés, eu vou tirar esse povo, eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de ti uma nova nação. Aí Moisés intercede pelo povo a Deus e ele não o faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não precisa, Deus não nos criou e Ele não quer usar a sua criação, porque Ele não vai aturar o pecado por causa simplesmente da sua sobrevivência. Não, Deus não precisa disso. A coisa aqui é que estes elementos que aqui caíram, eles simplesmente fizeram com que Deus perdesse o prazer em saborear essa água. Assim como você perderia também todo o prazer se eu te oferecesse esta água. Salmo capítulo 5, versículo 4 e 6. Salmo capítulo 5, versos 4 e 6. Percebam que o salmista vai dizer, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Percebam que há uma realidade aqui, quando Deus percebe o mal, quando Deus percebe o pecado, Ele diz, não, eu não quero. Eu não estou com você, não há prazer em mim a respeito de você. Em Provérbios capítulo 11, versículo 20, Provérbios 11, 20, a palavra do Senhor vai dizer, abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, Provérbios 11, 20, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Perceba, irmãos, que Deus tem prazer naqueles que fazem a sua vontade, mas naqueles que andam ou permitem o pecado na sua vida, Deus está dizendo, abomináveis são para o Senhor. Da mesma forma que Deus olhou para a sua criação e disse agora, essa criação na qual eu me deleitava, na qual eu queria usar, na qual eu queria saciar e ter prazer nela, não posso mais. Por causa do pecado que ela permitiu infectar a sua vida, a sua realidade, a sua história. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos, eu não sei como é que diz a sua versão, né? Destituídos estão da glória. Algumas versões diz carecem, né? E outras versões diz destituídos estão da glória de Deus. O que significa isso? Todos pecamos, todos nós pecamos, em todos nós há o efeito do pecado. Aquela coisa que tirou o prazer de Deus ser saciado com a nossa vida, ter prazer na nossa vida. E nós fomos afastados da glória dele. Ou seja, nós não podemos mais fazer nada que dê prazer a Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 5,12 vai dizer, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos como um copo de água que estava pronto para ser saboreado e dar prazer ao Criador, a você no caso, por exemplo, né? Mas agora tem uma barata e uma mosca para impedir este prazer.
E como temos falado, irmãos, não é simplesmente uma questão de comportamento. Aqui diz respeito a uma questão de transformação. Por exemplo, quando nós olhamos para João, capítulo 3, o Evangelho segundo João, capítulo 3. O Senhor Jesus Cristo vai conversar com Nicodemos. Nicodemos muito animado, Nicodemos muito interessado, mas Nicodemos vai perguntou a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se nós colocarmos junto com a experiência de Nicodemos com Jesus, a experiência também do jovem rico, lembra do jovem rico lá em Mateus capítulo 19, versículo 21, quando aquele jovem chega e diz assim: Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus, ele vai dizer: olha, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? eu honro meu pai, minha mãe, eu obedeço todos os mandamentos. E o que Jesus diz para ele? Vai, vende tudo que você tem, vem e segue-me. E alguém vai dizer: está vendo só, nós temos que ser pobres para poder seguir a Jesus. É claro que não é isso que Jesus quis dizer ali. Jesus não está pedindo dízimos nem ofertas. Não é isso que Jesus está querendo. O que Jesus está mostrando para aquele jovem é o seguinte: viu só como você não conseguiu se desligar daquilo que você mais se agrada, ou mais te dá prazer, que é o dinheiro? É isto o que está como ídolo no seu coração. Na verdade, é isto aí que você adora. É isso que Jesus quis dizer. Porque o primeiro mandamento é: adorarás ao teu Deus acima de todas as coisas, não é? Só que ele não conseguiu fazer isso. Por isso ele não teve a vida eterna e saiu sem a vida eterna. Porque o pecado que infectou a raça humana, ele está dizendo que nós agora não temos mais condições de dar prazer ao nosso Deus por causa desse pecado. E é necessário que nós entendamos isso. E Mateus 19, 21, que nós lemos, né? Mas se nós voltarmos um pouco mais no texto de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, Mateus 16, 24, nós vamos ali perceber o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É necessário uma transformação. Sabe por quê? Porque eu posso chegar aqui e fazer o seguinte: você quer a água ainda? Eu tirei. A mosquinha e a baratinha não existe mais. Servido? Você percebe, e é uma barata e uma mosquinha mesmo, tá? Você percebe que não é mais a mesma água de antes? Mesmo que eu tenha tirado, porque a essência está contaminada. A sua consciência, eu me lembro daquela baratinha. Eu me lembro daquela mosquinha. Você já teve aquela situação, já passou por aquela situação em que você está saboreando um prato muito gostoso, de repente cai uma mosca ali? Você tira aquela parte, mas não é mais a mesma coisa? Já passou por isso? Parece que a comida não tem mais o mesmo sabor. É isto que aconteceu com o homem. E é isto que acontece conosco. Nós podemos, de alguma forma, tentar tirar o nosso pecado. Nós podemos melhorar a nossa vida de alguma forma. Talvez com disciplina. Talvez com uma boa consciência, talvez com boas ações. Não resolve. O problema está em nosso interior. O problema está dentro de nós. E nós não conseguimos resolver esse problema. Isaías 64, 6. O que Deus diz ali? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha,
e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Essa é a realidade do ser humano. É esta maneira como a palavra de Deus mostra e enquadra e ilustra o ser humano. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não tem o que eu possa fazer, porque mesmo que eu tenha tirado esses insetos que aqui estavam, a consciência sobre esta água já não é mais a mesma. Eu não tenho mais condições de tomá-la com aquela mesma pureza, com aquela mesma ideia. Como eu disse, não é uma questão de sobrevivência, mas é uma questão de ter prazer nesse alimento. Nós não podemos fazer nada. Agora percebam o que é necessário acontecer. Se eu pegar esta água, jogar numa outra vasilha, e pegar ainda um pouco de água, e lavar esse copo, e uma nova água, sem inseto, servido. Mudou ou não mudou? É outra coisa, é outra água. Esta aqui foi embora, esta aqui foi jogada na rua, no esgoto, não serve para nada mais. Você quer se deleitar? Ainda há uma lembrança que existia ali um pecado, mais um inseto, mas agora eu sei que é outra água, então eu posso ter prazer nesse alimento, eu posso me refrescar. É isto que Deus quer fazer conosco, é isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer comigo. Ele quer ter prazer na minha vida, e é por isso só que eu não posso, por mim mesmo, por mais que eu tente, eu não consigo. Eu preciso que algo novo aconteça na minha vida. Em Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Nós lemos esse texto, se não me falha a memória, na quarta-feira passada, quando diz: não por obras de justiça praticadas por nós. Não por obras de justiça praticada por nós. Não adianta eu tirar ali, não adianta, não vai resolver. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. É necessário que aconteça o que Jesus pediu para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Se uma pessoa não tiver a sua vida lavada, o seu corpo lavado, se não tiver a sua alma lavada pelo sangue do Cordeiro, as suas vestes lavadas pelo sangue de Cristo, não poderá entrar no reino dos céus, ou seja, não poderá dar prazer ao Senhor, como criação sua, como criação dele, como obra dele. Agora você pode tomar essa água. Em Cristo, tendo sido lavados pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Agora o Senhor tem prazer em nós. Não porque nós não tenhamos pecado, não é? Mas porque Ele nos vê em Cristo. E em Cristo Ele nos vê perfeito, em Cristo Ele nos vê sem pecado. Apocalipse, versículo 22, 14. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, talvez algumas versões não tenham essa expressão, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, para ter prazer para si mesmo, mas também para dar prazer a Deus, para a vida eterna. Agora, prestem atenção numa coisa muito interessante aqui. Lá em Gênesis 3, 23 e 24, depois que o homem peca, depois que o homem comete aquele erro, Gênesis capítulo 3, verso 23 e 24.
depois do pecado, como já falamos, vai dizer ali: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, o homem, né? A fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o homem estava agora impedido de ter acesso à árvore da vida por causa do pecado. Aquela relação, aquele prazer que o homem dava a Deus, aquela comunhão que ele tinha com Deus, e esse acesso à árvore da vida agora estava negado. Você vai viver e eu vou julgar você, e você vai trabalhar em dores, vai comer o seu pão, em dores você vai ter filhos, falando para Eva. Agora, depois dessa transformação, depois desta lavagem, o que vai acontecer? 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito a quê? A árvore da vida. Eternamente em vida, para dar prazer a Deus. Para saciar o desejo de Deus em ser glorificado na sua criação. Você pode saborear desta água. Ela está limpa, ela está purificada, ela está lavada. Não somente a água é nova, mas até mesmo o copo foi lavado, foi restaurado. Não há mais pecado. Porque em Cristo nós tivemos esta purificação. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E agora nós podemos tomar desta água. Tá? E é bom, sacia, dá prazer. Assim é Deus conosco. O que nós estamos fazendo, o que está acontecendo comigo, com você, o que está acontecendo com a igreja, é para dar prazer a Deus. O que Deus permite que aconteça conosco é para que Ele seja saciado no seu desejo de ser glorificado na sua criação, para que lá no final Ele possa olhar e dizer: eu me agrado no que eu fiz. Isto é muito bom. Quando nós estamos servindo ao Senhor, mesmo que as provações, as lutas, as perseguições venham, no que pensamos efetivamente? Na luta em si? Pensamos, ontem estávamos falando até no encontro de homens, né? Estamos pensando apenas na esperança por vir? Ou estamos pensando que este processo pelo qual eu estou fazendo, pelo qual eu estou passando, é também para a glória de Deus? E se eu pensar desta forma, Deus será saciado no seu prazer na minha vida. Deus se alegrará comigo. Não somente para chegar lá, não somente pensando em mim, não somente pensando no dia em que eu vou estar isento de pecado lá na glória eterna, e que isso é verdade. Mas este processo é um processo pelo qual eu estou passando. E este processo também glorifica ao Senhor, porque glorifica a Cristo Jesus, o seu Filho, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Que Deus nos abençoe e possamos com a nossa vida dar prazer ao nosso Deus, que Ele possa ser saciado na sua criação, que somos nós, que é a igreja, para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela tua graça, te louvamos, ó Pai, pelo teu amor que é tão grandioso por nós, que faz-nos, ó Pai, com que nós estejamos entendendo, aprendendo, não por nós mesmos, mas pelo teu Santo Espírito, que a tua graça é excelsa, que o teu amor é eterno, que, Senhor, o teu trabalho é bom, perfeito, agradável em nós. Abençoe, ó Pai, aqueles que aqui estão, se porventura alguém em nosso meio que ainda não tem tomado uma decisão ao lado de Cristo, no sentido mesmo de permitir que o Senhor lave a sua alma, seu coração, sua mente, permitindo, ó Pai, que o Espírito Santo trabalhe esse lavar regenerador e renovador na sua vida,
que assim o faça, que assim o permita, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando nesse coração, para que venha tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. E a cada um que já tem tomado essa decisão, que já tem confessado a Cristo como Senhor da sua vida, que possamos compreender, Senhor, que esse trabalho que o Senhor realiza em nós é para a sua glória. Não é somente o final, não é somente o término disso tudo, mas é tudo o que estamos vivendo aqui, nesta terra. Todo o propósito que o Senhor tem para nós, todo o ministério que o Senhor coloca em nossas mãos, é para a sua glória, tão somente para a sua glória. E possamos perceber isso e dar prazer ao Senhor, ao teu Filho Jesus e ao teu Santo Espírito, com a vida que vivemos aqui nesta terra. Muito obrigado. Nós oramos, te agradecemos e pedimos a tua graça. Em nome de Jesus.